Nessa aula a gente vai falar então sobre tráfego, inbound, outbound e canais. Primeira coisa que você precisa entender é o conceito de tráfego. A palavra tráfego por si só a gente já entende que é o movimento de pessoas, de carros. Na internet é a mesma coisa. Quando a gente está falando de tráfego na internet, nós estamos falando do movimento das pessoas entre as redes, nos sites. Então nós estamos falando aí do movimento que as pessoas fazem na internet. E aí nós temos o tráfego orgânico e o tráfego pago. E aí eu vou explicar para você esses dois conceitos e depois a gente vai entrar mais a fundo no inbound, no outbound, então dos canais também. Então o que é tráfego orgânico? O tráfego orgânico é quando a gente não paga para que a pessoa se movimente. Por exemplo, quando a gente faz uma marcação, um link nos stories, e a pessoa clica nesse link, ela vai para um site, por exemplo. Esse tráfego, esse movimento da pessoa do story para o site, ele é um tráfego orgânico, ele é um movimento orgânico, porque eu não tive que pagar para que a pessoa fizesse esse movimento. Eu não tive que pagar para ela sair do stories, do Instagram, para ir para o site. Então, sempre que a gente faz esse movimento, sem precisar pagar, sempre que a gente consegue que as pessoas se movimentem de um lado para o outro, sem precisar pagar, nós chamamos de tráfego orgânico. Então, por exemplo, quando a pessoa vai no Google, digita lá uma pesquisa, faz uma pesquisa, encontra um site, ali nos resultados de pesquisa e entra nesse site, isso se chama tráfego orgânico, porque a pessoa apareceu organicamente no resultado de buscas do Google, a pessoa clicou ali, entrou no site e se movimentou então do Google para o site e você não precisou pagar. Isso se chama tráfego orgânico. Tráfego pago é quando você precisa pagar para que a pessoa então faça esse movimento. Quando você coloca um anúncio, por exemplo, no Google, a pessoa faz a pesquisa e antes do resultado orgânico ali, ele aparece um resultado pago, o anúncio. Quando a pessoa clica no anúncio e se movimenta para o site, esse é um tráfego pago. Porque você, obviamente, pagou pelo anúncio, então você pagou para que esse movimento fosse feito. E aí, nós temos esses dois conceitos de inbound e outbound, que representam muito bem essa dinâmica de tráfego pago e tráfego orgânico. Então, o que é o inbound marketing? O inbound significa marketing de atração. É quando você cria conteúdo, cria conteúdo de qualidade, desperta o interesse no cliente com esse conteúdo relevante e aí ele toma uma ação, ele toma essa ação de ou ir para o seu site, ou comprar alguma coisa, ou se cadastrar para um evento. Então isso se chama inbound, é quando você cria um conteúdo e esse conteúdo atrai as pessoas para o seu site ou para a sua rede social. Então isso se chama inbound e aí é o tráfego orgânico, porque a pessoa veio através do conteúdo, desse conteúdo relevante que você criou. O outbound significa o contrário, é quando você vai em busca do cliente. Diferente do inbound, que é o marketing de atração, o outbound é o marketing de busca. Então você vai atrás dos clientes de uma maneira mais tradicional, com anúncios. Então você, quando faz tráfego pago, você está fazendo outbound. Quando você faz tráfego orgânico, quando você consegue tráfego orgânico, você consegue através do inbound. Era importante que esses conceitos ficassem bem claros na sua cabeça. E aí, nós temos três formas, três tipos de canais para fazer com que essas pessoas se movimentem, então façam esse tráfego de um lado para o outro. Então, dentro do inbound, nós temos os canais próprios. Os canais próprios são aqueles canais que você controla, que você tem o controle. Por exemplo, o seu site, a sua página de captura, o seu blog, os seus perfis sociais, seus perfis nas redes sociais, a sua lista de e-mail, seu grupo no WhatsApp ou no Telegram. Então, esses canais, eles são próprios. Você tem o controle do que vai ser postado ali, do que você vai falar naqueles canais e, obviamente, você vai através desses canais, fazer com que as pessoas se movimentem para onde você quer. Dentro do inbound ainda, nós temos os canais recebidos. Esses canais, eles não são seus, mas você também não paga por eles. Quando que isso acontece, Quando alguém marca você, por exemplo, numa publicação, ou quando alguém coloca o link do seu site em um artigo, ou o link da sua página de captura em algum lugar que não seja propriamente seu. Então alguém está referenciando o seu canal. Então esse canal recebido é quando canais que não são seus, em que você não paga para aparecer, citam
né, o seu nome, a sua marca, o seu link, e aí as pessoas chegam no seu canal através deles sem que você necessariamente tenha que ter pago por isso. Então a gente dá o nome de canais recebidos. E aí nós temos dentro de o outbound, que é o marketing de busca, aquele marketing que você tem que fazer anúncio, os canais pagos necessariamente. E aí os canais pagos são, obviamente, os anúncios no Instagram, no Facebook, na rede de pesquisa do Google, na rede de display, né? Display, para quem não sabe, é aqueles anúncios em imagem que aparecem nos blogs, por exemplo, muito usado em remarketing. Quando você entra num site, por exemplo, que está vendendo lá um tênis, e aí você sai daquele site, né, daquela loja, daquele e-commerce e vai para outros sites e aquele tênis que você viu na loja começa a aparecer para você novamente. Isso se chama remarketing, né? Você está sendo reimpactado por aquele anúncio e esse anúncio ele aparece em formato de imagem num blog, por exemplo. Isso se chama display, que é do Google também, tá? Então, esses são alguns exemplos. Influenciadores também, né? Quando você paga para um influenciador, por exemplo, mostrar o seu produto, marca, né? E fazer um link aí então para o seu Instagram ou para o seu site. Esses são canais pagos. Então nós temos esses 3 tipos de canais. Canais próprios, que você tem o controle, canais recebidos, os quais você não paga para aparecer, você aparece espontaneamente porque aquele canal, né? Aquela outra rede quis fazer essa marcação, quis te referenciar, e os canais pagos, que são então os canais de anúncio, tá? E para isso nós damos os nomes de tráfego orgânico e tráfego pago. Espero que você tenha entendido os conceitos. Eu tentei explicar de uma maneira muito clara, para que ficasse muito fácil para você, e eu vejo você na próxima aula.